eu vou retomar, como a gente não conseguiu na aula online ver todo o conteúdo, faltou só um exercício, né, que eu gostaria de passar com vocês, e a parte das figuras semelhantes, eu expliquei o conceito, e aí eu queria passar mais uns 2 exemplos para fixar mais o conteúdo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a apresentação. Deixa eu voltar um pouquinho. A gente tinha feito, na parte de teorema de Tales, alguns exercícios, e aí teve um deles que eu falei, bom, não vai dar tempo, porque eu queria comentar sobre as figuras semelhantes, né? Então, qual que era esse exemplo que ficou pendente? Foi esse aqui que está na tela, né? Eu até comentei com vocês que tinham 3 incógnitos, x, y e z. Como que a gente faz para calcular? Aqui no exercício, se a gente bater o olho, a gente vê, ó, o x. Como que a gente pode fazer? A gente conhece os outros segmentos, a gente tem 3 valores, então fica mais fácil. É a mesma coisa que a gente já vinha fazendo nos outros exemplos. Como que eu vou montar? O BC, que é o x, sobre o CD, que é 12, igual ao meu B', C', que é 9, C', D', que é 18. Então, como que vai ficar? X sobre 12 igual a 9 sobre 18. E aí, fazendo os cálculos, fica 18x é igual a 108. 108 por 18 é igual a 6, tá? Se vocês quiserem, de repente, vocês assistem, depois vocês tentem fazer aí no caderno e bate o valor aqui do exercício para ver se vocês chegaram nesse mesmo valor, tá? Agora vamos calcular o y. A gente conhece o x e agora a gente quer saber. Ah, não, vamos primeiro para o z. Porque o y a gente vai calcular depois com o x, mas vamos primeiro para o z. E o z, a gente consegue fazer da mesma forma? Sim, porque a gente conhece o B', C', que é o 9, C', D' é 18, B duas linhas, C duas linhas, 15, e C duas linhas, D' duas linhas, é o Z, que é o que eu quero descobrir. Então, como que eu vou montar? Vai ficar 9 sobre 18 igual a 15 sobre Z. Faço os cálculos, vai ficar 9Z igual a 270. 270 por 9, o meu Z vale 30. Tá bom? E aí, por fim, que eu acho que eu até ficou um pouco confuso, né? Quando a gente tenta pensar na soma como um todo, é o que a gente viu lá no primeiro exemplo, né? Fica um pouco confuso pensar no segmento como um todo. Então, vamos fazer da forma mais simples, que usa o teorema de Tales na sua essência. Como que é? A gente descobriu o x, não descobriu? Quanto que vale o x? 6. Então, como que eu vou calcular o meu y? Lembra que eu falei que esse segmento AB sobre BC é igual a duas linhas igual a B duas linhas, A duas linhas sobre B duas linhas igual a B duas linhas sobre C duas linhas? É isso que eu vou usar. Então, como vai ficar? O AB, que é 25 sobre 6, que eu já achei x, igual a y sobre 15. Tá? E aí eu vou calcular, eu vou achar aqui 6y igual a 375, 375 sobre 6, eu vou encontrar o valor de 62,5, tá bom? Então, o meu y vale 62,5. Aqui a gente já viu que foi o do triângulo. E aí, eu conversei com vocês, que foi o final da nossa aula, sobre semelhança de figuras, né? A gente viu esse exemplo. E aí, os outros a gente não conseguiu. Ah, não, a gente viu o anterior. Esse daqui a gente não viu. E eu trouxe ele na proposta para vocês entenderem como que funciona. Então, aqui, batendo o olho nos 2 triângulos. Quais são as 2 premissas para eles serem semelhantes? Quais são? Primeiro, os ângulos têm que ser congruentes, ou seja, iguais, e os lados têm que ser correspondentes. Eles têm que dar o mesmo valor, seja no divisor ou multiplicador, eles têm que dar o mesmo resultado. Então, vamos fazer na prática para ficar mais claro. Olhando para os 2 triângulos, a gente pode dizer que eles são congruentes, são iguais? Ó, a gente tem aqui 60 e 60, bateu? 55 e 75, não, já não bateu. 65 e 45, também não bateu. Então, a gente, olhando assim, a gente já sabe que as figuras não são semelhantes. Os ângulos não são iguais. Mas e se eu quiser saber se os lados são correspondentes? Tem como? Sim, tem como. Que é o que eu ensinei vocês. Como que a gente faz?
Aqui no caso, ó, a gente tem esse lado, né, que vale 27. A gente pode fazer ele 27 sobre o 9, que é o lado correspondente. E aí a gente vai achar o valor, 27 sobre 9, vai achar o valor 3, né? O resultado 3. A gente pode pegar a base desse triângulo, 18, dividir pela outra base, que é 6. Também vou achar o resultado 3. E o outro lado, que é 15, sobre o outro lado, que é 5, também vale 3. Então, os três lados resultam no número 3. São correspondentes? São proporcionais. Mas, se os ângulos não são congruentes, eles não são semelhantes. Então, a premissa é, além do lado proporcional, os ângulos serem iguais, serem congruentes. Então, aqui no caso, não é. Tá? Vamos ver agora um outro exemplo de triângulo retângulo. Então, vamos voltar lá para o conceito. O que é a hipotenusa? Hipotenusa é o maior lado que fica oposto ao meu ângulo reto. Então, aqui no caso, a gente tem a hipotenusa que vale 9 e tem a hipotenusa que vale 27. E os catetos? São os lados menores que formam o ângulo reto. Então, a gente tem dois aqui no triângulo menor. Um que vale 7 e outro que vale 3. E um que vale 21 e outro que vale 9. Olhando para as duas figuras, são semelhantes? É o que a gente vai descobrir. Então, a primeira premissa: ângulos congruentes? Sim, 90 graus e 52 graus. Então, bateu. Então, só pelos ângulos a gente poderia dizer que eles são semelhantes? Pelos ângulos, sim. Mas a gente não pode afirmar sem a gente fazer o cálculo dos lados. Então, vamos ver aqui os lados. Então, vamos fazer primeiro a hipotenusa, tá? Sempre um número maior em cima e o menor embaixo. Então, a maior hipotenusa é o 27. 27 por 9, 3. Vamos fazer agora o cateto aqui, que forma com ângulo de 90 graus. 9. O outro é 3. 9 dividido por 3, 3. E o outro cateto, que forma com ângulo de 52 graus. 21. 21 por 7, 3. Nossa, os três resultados, os três lados resultam no número 3? Sim, então a gente pode dizer que são triângulos semelhantes, porque tanto os ângulos quanto os lados são correspondentes, são proporcionais, tá? E aí, para encerrar, eu trouxe uma proposta de um exercício que tem na atividade, tá? E aí eu trouxe para vocês entenderem. Então, vamos lá. Aqui ele já afirma no enunciado que os quadriláteros são semelhantes. Ele não está perguntando, ele já está afirmando. E aí ele diz qual o valor de x e qual o valor de y. Então, vamos pensar um pouquinho. Aqui a gente está olhando, está vendo que os ângulos são congruentes. E os lados, eles têm que resultar no mesmo valor, porque são quadriláteros semelhantes. Mas como que eu vou descobrir? Ó, eu não tenho y, não tenho x, mas e a base do trapézio? Eu tenho? Eu tenho. Então, eu tenho ali, ó, 16,8 e tenho outra base 14. Como que eu vou saber? Pegar o maior valor, dividir pelo menor, vai ficar 16,8 dividido por 14. Então, deixa eu trazer aqui já o resultado, vai dar 1,2. E agora para eu descobrir o x e o y? Como que eu vou fazer? Então, qual que é o maior valor aqui de lado? Com certeza é a figura da direita. Então, como vai ficar? 6 sobre x, que com certeza vai ser um valor menor, igual a quanto? Quanto tem que resultar? 1,2, porque todos os lados têm que dar 1,2. E aí eu vou fazer o meu cálculo em x, vai ficar 1,2x igual a 6, então meu x é igual a 5, tá? E aí o y? O y ele é maior, porque ele está no outro trapézio que é maior, então o y vai ficar em cima. Y sobre 8, porque é o meu outro lado, né, do meu trapézio menor, igual a 1,2 também, porque todos têm que resultar no mesmo valor. E aí eu faço também em x, vai ficar y igual a 1,2 vezes 8, ou seja, y igual a 9,6. Deu para entender? Tem lá na atividade, que eu vou encaminhar para vocês, um exercício que é bem próximo a essa proposta, tá? Se eu sei no enunciado que é semelhante, é só eu fazer o cálculo, achar o valor e fazer dessa forma que passei para vocês, tá?
Então, todos os lados têm que resultar 1,2 porque eles são semelhantes. Tá ok? Ah, Pro, ainda estou com dúvida, ainda queria que você me explicasse. Me aciona ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, que a gente vai trocando informação até que vocês consigam entender, tá bom? Desejo para vocês uma ótima semana. Eu estou passando aí a última atividade desse bimestre. Como eu falei na aula, Pro, eu não consegui fazer as outras atividades, aconteceu alguma coisa, conversa comigo que a gente vai ver as possibilidades para vocês poderem ter um resultado satisfatório em matemática. Mas o mais importante, que vocês entendam os conceitos e aprendam, tá bom? Uma ótima semana para vocês.